Como assim tu se diz nobre fiel do canal, mas ainda não garantiu uma camisa ou um moletom do seu personagem favorito? Sacanagem, meu nobre. Para de perder tempo, se liga nas camisetas e moletões que a loja Luffy Pro tem, a loja parceira do canal. É claro que você, um nobre fiel inscrito aqui do canal, tem aquele super desconto gostoso. Na hora da compra, usando o cupom ZONA10, você ganha 10% de desconto. Pô, meu nobre, pega uma peça do seu personagem favorito e ainda garantindo aquele 10% de desconto gostoso. Pô, tá de brincadeira, até eu já garanti o meu, cê é louco? Tá muito top. Então, deixa de perder tempo e acesse o primeiro link da descrição e garanta a sua. Fala aí, meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Moá, que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Em um dia de feira, um órfão sem teto que vagava sem rumo conseguiu um pouco de comida. O nome desse órfão é Pio e ele tinha 14 anos. Ele não tinha absolutamente nada, sem fundações e sem residências. Enquanto caminhava, ele estava se programando para o dia, vendo em qual lugar ele iria dormir essa noite. Até que ele lembra que tinha visto uma ponte enquanto estava em direção à feira. Até que aparece um cara na frente do Pio. O moleque já fica nervoso. E quando ele acorda, já estava em um local escuro. Ele tinha certeza que seus olhos estavam abertos. E ele não tinha sido vendado nem nada do tipo. E para completar, ele estava em um breu sem nenhum traço de luz. Outra coisa negativa, o Prota não conseguia se mover. Vendo que estava na merda, o Prota começa a chorar. Ele começa a lembrar do homem que ele viu enquanto estava na feira. Antes de arrastar o Prota para esse breu, ele tinha dito que o Prota era útil. Provavelmente ele tinha algo a ver com o Prota aí parado naquele lugar. Mas o nosso meninão não sabia seu nome e nem quem ele era e o porquê que ele tinha prendido o Prota naquele lugar. Provavelmente ele teria algum propósito. E já que o Prota não lembra de ninguém com ódio dele, provavelmente o propósito não era matá-lo. Bom, o Prota começou a falar algumas características dele para assim ele não se esquecer de quem ele era. Em questão de segundos ou minutos, não sabemos, nem o próprio Prota sabe quanto tempo se passou desde quando ele chegou naquele lugar. Mas ele começou a sentir que estava perdendo a consciência. O Prota estava sentindo muito medo e estava sozinho. Ele não tinha outra escolha a não ser ficar se lembrando de quem ele é, para assim se manter são. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Depois de um tempo, o Prota começa a sentir fome e nesse ritmo ele iria morrer de fome. A disputa iria ser de que ele morreria mais rápido, de fome ou de loucura. Até que depois de ficar pensando por qual motivo aquele homem teria o jogado nesse inferno, o Prota consegue mexer sua mão. O nosso meninão também já conseguia respirar com mais facilidade agora. Pelo visto, seus sentidos estavam voltando. O nosso meninão sente o cheiro úmido e também o chão frio e percebe que estava embaixo da terra, no subsolo. Até que ele escuta uns respingos de água. Bom, apesar de alguns traços do corpo do Prota estarem voltando ao normal, ele ainda não conseguia mexer seu corpo, mas ele precisava beber água. Então, ele tenta de todas as formas levantar seu corpo daquele lugar, mas estava muito difícil. Até que ele faz um grande esforço e consegue levantar seu corpo e ir até onde estava escutando os respingos de água. Só que tinha uma parede de pedra e ela era sólida. O Prota tenta fazer um buraco, mas acaba machucando seu dedo. Em seguida, ele se deita e parece estar abatido. Até que chega uma pessoa perguntando o porquê do Prota, de o Prota estar tentando sobreviver a todo custo. O que o Prota tinha em sua vida miserável que valia todo esse esforço. Essa pessoa tenta convencer o Prota a desistir e diz que assim ele ficaria em paz. O Prota pergunta se realmente ficaria em paz se largasse tudo isso. Em seguida, ele mesmo responde que não e diz que iria sobreviver custe o que custar. Essa pessoa parecia meio que um delírio criado pelo próprio Prota. Essa pessoa continua a tentar fazer o Prota desistir, mas o Prota sabia que se ele morresse daquele jeito, ele não ficaria em paz consigo mesmo.
Antes de morrer, ele tem que no mínimo esfaquear a pessoa que o jogou naquele lugar. Até que isso aconteça, o prota não seria nem capaz de fechar seus olhos, nem mesmo morrer. Em seguida, ele fala que iria sobreviver até o fim e que iria se vingar de todos que fizeram isso com ele. Bom, aquela pessoa pergunta se o prota realmente iria se vingar. Ele responde que sim, vendo que o prota iria continuar sem demonstrar nenhuma brecha de resistência, não podia simplesmente ficar ali parado. Então, ele faz todo o esforço possível e se levanta e vê que estava crescendo musgo onde a água estava brotando. Ele não sabia quais eram comestíveis, mas ele precisava comer, né, para sobreviver. Então ele simplesmente começa a comer. Mas ele quase vomita de tão ruim que o musgo era. Mesmo com isso, seu corpo estava bem. Então quer dizer que era comestível, né? O prota começa a comer, mas ele só tinha apenas um objetivo em mente nesse momento, que era sobreviver, não importa o que aconteça. O prata começa a andar e percebe que, de acordo com seus cálculos, aquele lugar era um quadrado de aproximadamente 9 por 9 metros. Era exatamente como ele estava pensando. Alguém tinha prendido ele naquele local. Bom, o prata escuta um som e quando olha para o lado, vê uma porta de ferro. Aquela porta estava com um brilho ofuscante, quase deixou o cara cego, velho. O prata chega mais perto e vê uma sombra de uma mão com uma tigela, até que o brilho some. O prata sente o cheiro de comida e vai até a tigela e vê que tinha peixe podre, folhas secas e outros tipos de alimentos. Para ser mais exato, 5. O nosso meninão logo raciocina que não era possível uma única pessoa comer 5 tipos de alimentos diferentes. Então ele deduz que seria 5 pessoas fora daquela sala que tinha prendido ele com algum propósito. Nesse caso, era quase impossível que só existisse o prota como prisioneiro naquele local. Provavelmente tinham mais pessoas. Provavelmente também tinha 5 carcereiros com várias outras pessoas presas na mesma situação do prota. Mas o cara tava morrendo de fome, né, meus nobres? E ele tinha todo o tempo do mundo, então ele decide pensar nisso depois de comer. Não era a melhor refeição do mundo, mas pelo menos era melhor que os musgos que ele tinha comido. Então já era lucro. O prota engana o estômago com aquela refeição e agora ele estava pronto para criar um plano para ver se conseguia sair dali, né? Bom, um tempo passa e aqui vemos o prota fazendo aquela flexão básica, né? Que ninguém é de ferro. Já fazia 4 meses que o prota tinha sido aprisionado naquele lugar. Uma vez por dia, eles davam comida ao prota e para completar, eles nunca falavam uma palavra. Só continuaram deixando o prota preso naquele espaço estreito e escuro. Ele pensou que ficaria louco depois de estar naquela situação, tá ligado? Mas ele não passou o tempo parado, parceiro. Ele passou ralando, treinando pra caramba. Passou a ser capaz de ver um pouco dos arredores. E não só isso, ele também conseguia ver coisas se movendo nesse lugar subterrâneo. Tinha vários insetos naquele local, mesmo não tendo nenhum traço de luz. Até que aparece uma serpente e acaba mordendo o prota. Ele começa a sentir seu corpo ardendo como se estivesse pegando fogo. O veneno da cobra foi potente. O prota começou a gritar e tudo mais. Parecia tudo perdido, até que abrem a janela da porta e jogam uma tigela de comida. O prota vai no voado e fala que não iria morrer, não importa o que acontecesse. Depois de se alimentar, o prota fica olhando para a cobra, pensando que ele quase morreu para o veneno dela. Mas parece que no processo, o seu corpo acabou sofrendo alteração. E por conta disso, o prota conseguia ver até melhor. Mas será que foi por conta do veneno da cobra? Ele já tinha ouvido várias histórias de pessoas que se tornaram mais fortes ao sobreviverem, depois de ser picado por uma cobra e serem envenenadas. Bom, sabendo disso, o prota faz aquele test drive massa, deixando a cobra picá-lo de novo, para ver se ele ganhava, sei lá, algum superpoder ou alguma arma. Mas ele começa a pensar se ele deveria ter feito isso mesmo, porque esse bagulho doía pra caramba. Mas não estava doendo tanto quanto da primeira vez. Mesmo a cobra tendo seus olhos degenerados por causa da escuridão, ela ainda era uma caçadora excepcional. Depois de ficar viajando na cobra, olha lá, hein? Depois do prota ficar viajando com a cobra, ele escuta uma vibração muito alta e percebe que a porta tinha sido aberta. Saindo do quarto,
onde ele estava, ele sente que o quarto mais próximo estava a 20 passos. E foi por conta disso que o Prota não conseguiu sentir a presença de ninguém. Até que de repente, o Prota sente o cheiro de carne podre, parceiro. Daquelas carniças mesmo. O Prota não conseguia dar muitos detalhes, né, sobre o cadáver, mas provavelmente tinha a sua idade. Em seguida, o Prota encontra uma porta gigante bloqueando o corredor, mas que estava aberta. Abrindo essa porta, o Prota encontra duas pessoas, um garoto e uma garota. Pela aparência, eles deveriam ter a mesma idade do Prota. A garota começa a perguntar quem era o Prota, já que os únicos sobreviventes que tinham naquele lugar era ela e seu amigo, que não sabemos o nome deles ainda. Bom, o Prota percebe que apesar da garota estar olhando em sua direção, ela não conseguia vê-lo naquela escuridão. Parece que o único que conseguiu se adaptar completamente a ela foi o Prota. O nosso meninão já se apresenta e fala que também estava preso em um quarto igual a esse. Em um quarto igual a esse que eles estavam. Sem acreditar, a menina já pergunta se existia outros lugares como este. Bom, o Prota pergunta seus nomes, a garota se chama Yu e o garoto se chama Song. Bom, em seguida, o Prota manda eles o seguirem para assim achar mais pessoas que também estavam presas naquele lugar. Em seguida, eles começam a achar várias pessoas, até que eles chegam em um lugar que tinha várias tigelas. E o Prota percebe que muitas das pessoas que morreram, na verdade, elas fizeram isso com si mesmas. Bom, até que eles chegam até uma porta e quando o Prota abre, vem uma luz tão ofuscante que acaba cegando eles. Isso aconteceu por conta que eles passaram muito tempo no subsolo, que até uma simples tocha deixavam eles cegos. Eles ainda estavam no subsolo, mas mesmo assim, eles conseguem encontrar meio que uma vila. O Prota começa a procurar para ver se tinha pessoas nessa vila, né? Pelo visto, aquela vila foi feita às pressas, por fora, pura aparência, por dentro, inconsistente. Até que chega uma garota do grupinho deles, chamando o Prota e falando que, a partir daquele momento, ela estava sob os cuidados dele. O nosso meninão fica sem entender, né? A garota fala que os olhos do Prota eram lindos e pergunta se quando ele chegou lá, eles já eram assim. O Prota percebe que isso teve alguma coisa a ver com aquela cobra. Não era bom ser diferente em um lugar como aquele. Com isso em mente, o Prota dá uma desculpa pra garota lá e fica de boa. Até que chega o Song e aquela mina lá, que eu esqueci o nome. O quê? Acontece, caramba, eu não tenho uma memória muito boa. Bom, eles perguntam o que o Prota e a menina de cabelo branco estavam fazendo. Mas eles falam que estavam apenas conversando e tal, sobre coisas aleatórias. Bom, o Sung e sua amiga perguntam se o Prota iria se juntar a eles, porque estar em grupo é melhor do que estar sozinho, né? Mas o Prota fala que iria ver com o tempo. Já a garota de cabelo branco aceita se juntar a eles sem pensar duas vezes. Bom, o Prota se retira e fala que observará eles de longe. Fazia pouco tempo que as crianças tinham visto o rosto uns dos outros, e vários grupos já tinham sido formados. Tinha esse com o Song e a amiga dele. Tinha desse carinha aí que parecia, sei lá, parece qualquer pessoa. Tinha desse carinha aí, de cabelinho espetado, a aparência desse cara é pica. Se eu fosse o Prota, ficaria no grupo dele. Mentira, não ficaria bosta nenhuma não, tem cara de ser tabacudo. E também tinha o desse carinha aí, de cabelo branco. E para completar, tinha o Prota, que não pertencia a nenhum dos grupos. Começaram a surgir vários boatos em questão ao Prota, mas o Prota não tinha tempo para prestar atenção neles, nesse momento. Bom, o Prota começa a ver a construção e ele tem quase certeza que ela tinha sido construída recentemente. Mas por conta de toneladas de músculos, parecia que ela tinha sido construída há muito tempo. E alguém recentemente a reutilizou. Mas quem quer que seja, deve ter uma fortuna estilo Neymar. Não era algo que uma pessoa mediana conseguisse fazer. Até que enquanto olhava para cima, o Prota observou uma luz vindo do teto. E do nada, uma cesta estava descendo daquele lugar, com comida para todas as crianças. Os mortos de fome já iam atacar sem pensar duas vezes. Até que o Song e sua amiga manda todos esperarem e dá a ideia de dividirem de forma justa. Bom, vendo isso, né, todos concordam, no caso o líder de cada grupo fica responsável de distribuir as comidas para todo mundo de forma justa. Bom,
Vendo isso, né? O Prota decide, por que não pegar a minha parte também, né? E eu vou morrer de fome. Pô, o nosso meninão vai lá e quando ia pegar sua parte, o cara de cabelinho espetado fala que ninguém iria pegar a comida da cesta sem a permissão deles. E pra completar, o cara fala isso segurando o braço do Prota. Mano, pra que, velho? Pra que os figurantes mexem com o protagonista, meu parceiro? O Prota solta sua mão e com a outra lasca o dedo nos olhos do moleque. E manda ele repetir o que ele tinha dito a ele. As outras crianças começam a mandar o Prota sair de cima do moleque, xingando ele pra caramba. Até que chega aquela garota lá e manda o Prota sair de cima dele, que o moleque já tava todo lascado. Precisava mais disso não, pô. O Prota pergunta enquanto a comida dele. Bom, ela responde que ninguém mexeria na parte do Prota. Tendo isso em mente, o Prota solta o moleque, mas infelizmente, pro figura, né? Ele só enxergará com um olho só. Se lascou na mão do Prota. Bom, a comida é dividida para todos, e isso que o nosso meninão fez foi só um teste para filtrar as crianças que seriam úteis para ele. Até que chega aquela menina lá, perguntando como o Prota se sentia depois de fazer tantos inimigos. Depois que o Prota tinha feito aquilo com aquele garoto lá, várias crianças deixaram o grupo dele. Por outro lado, já o grupo dessa mina se tornou maior. Eles conversam lá e o Prota estava tomando umas picadas da cobra para ficar ainda mais forte, já que a picada não estava doendo tanto assim, né, quanto antes. E vimos que a força desse moleque é descomunal, então por que não tomar mais, né, pra cima. Até que desce outra cesta, mas essa estava um pouco diferente, tinha pouca comida. E o Prota já percebe que as coisas iam começar a dar ruim. Mas o que será que ele estava prevendo? Bom, vocês só irão saber se lerem. Já os nobres fiéis vão saber depois de assistirem a parte 2 dessa obra. Bom, se você chegou até aqui, quero que você comente #CobraCai, beleza? Todo mundo que comenta isso, estarei interagindo com vocês. Tamo junto? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se não gostou, o problema é somente teu, tá ligado? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até o próximo.